Então, nós estamos habitando como se fosse em outro país. Por que não você ser o embaixador? Né? Então, é uma questão de colocação, de pontos, entendeu? De definição, o que é eterno, o que é temporal. E aí os abençoados vão fazendo aquela miscelânea, e aí, quando você começa a sair da base, né? Você começa a divagar, aí você corre o risco de encontrar o ateísmo. Porque isso o que acontece com a graça, irmãos? Isso é uma coisa que aconteceu com todos nós. É como se fosse um estímulo. Você estava lá sentado no banco da tua igreja. Aí um dia você passou no canal do Elcio e esse cara aí tá falando diferente. Deixa eu ouvir aqui. Não é que ele falou um negócio que deixa eu olhar. Caramba! Isso aqui estava aqui o tempo todo, eu não via. Então aquilo ali serviu para ele como estímulo. E a graça ela vem trazendo esse estímulo para nós buscarmos. Por isso que eu passava noites em claro buscando a Bíblia. Por isso que o irmão lá trabalhando, o irmão Elcio trabalhando, parava e ficava caçando a Bíblia, porque nós estamos sendo estimulados. E isso, irmãos, é como se fosse uma droga. Porque a carne, ela não está preparada para as coisas de Deus. A carne, quando recebe uma informação para o espírito, ela sente. Então, ela tem esse estímulo. E aí você entende isso como... Aí você começa na tua vida a procurar esses estímulos a todo momento. E o que vai te levar a essa caça? Vai te levar a esses canais, que são pessoas que estão estimulando, né? Tá mantendo esse estímulo em você, coisa talvez que você não sinta mais no canal do André Pimentel, que não sinta mais no canal do irmão Elcio. Só que o perigo está aí. Eu tenho 25 anos em graça e eu já passei, Elcio, por poucos e boas. O Senhor me... Olha só o que aconteceu comigo, depois de ter todo esse fundamento. Eu voltei de novo a sentar em banco de igreja, irmão. Com todo esse entendimento. Eu não entendi, Senhor, o que está acontecendo? E aí foi quando o Senhor me trouxe de novo para a graça, e aí ele mostrou, ó, tem que ter cuidado. Porque o que nós recebemos é tão precioso que nós não precisamos viver desses estímulos. As coisas vão acontecer normalmente. Olha, há um mistério muito grande em relação a uma mensagem em graça. Você pode pegar uma mensagem do Elcio de 2 anos atrás, que você já viu 3 vezes. Vai lá e vê a 4ª vez. Como é que Deus não vai te falar de forma diferente? Porque assim é a palavra. Nós não precisamos sair de onde nós estamos para procurar estímulos. O estímulo tem que ser a própria palavra. Agora você aprende a viver em graça. Não fica correndo atrás de estímulos. Existia um ministério, tá, na década de 90, há poucos anos atrás, chamado Crescendo em Graça, que foi o maior ministério em graça no mundo até os dias de hoje. Eles tinham satélites de televisão e transmitia 24 horas para todo mundo, na época que não tinha ainda internet. Só que, devido a esses estímulos, a eles terem que alimentar essa mecânica de estímulos, começaram a buscar coisas que não tem nada a ver. E aí começaram, sabe fazer o quê? Tatuar no corpo 666. O fundador dessa igreja marcou um dia que Jesus ia voltar. Aí muita gente saiu do emprego, muita gente saiu de empregos fixos, Elcio. Militares deram baixa porque foram atrás dessa conversa. Por quê? Para alimentar esse estímulo. Nós temos que ter cuidado com esses estímulos da carne, irmão. É bom você sentir aquele impacto de você, uau! Mas nem sempre vai ser assim. Não foi assim quando Elias entrou na caverna? O que ele ouviu lá? Shhh, silêncio. E às vezes Deus fala profundamente no silêncio com a gente. É tremendo. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E eu sempre falo com os abençoados, nós não podemos não pensar que a gente pode voltar para o sistema religioso. Ah, irmão, que isso? Muita gente, né? Muita gente mas existe a possibilidade. Existe. E muita gente que a gente não sabe. O meu canal tem 25 mil, do Elcio tem 19, 20 mil.
hoje, menos de 10% assistem as mensagens. Por quê? Onde estão essas pessoas? Passou como um rio na vida, né? Não é isso, abençoado Elcio? É verdade, meu irmão. E o que acontece, André, aos irmãos aí que estão nos acompanhando, o que acontece é o seguinte: esses estímulos acabam despertando certas curiosidades nas mentes das pessoas, e as pessoas vão atrás de novidades. E aí, quando se depara com aquilo que não agrega valores, não traz nenhum tipo de amadurecimento espiritual, aí existe dois extremos. Ou eles voltam para o sistema religioso porque sentem saudade daqueles movimentos, ou se denominam, né, ateus, e outros, né, entram na licenciosidade da carne, entram nas paixões mesmo, começam, já tinham parado de estar, não estou falando aqui, é porque é pecado, mas é porque aquilo não lhe convém. Pessoas que não estavam mais se envolvendo com bebidas, né, pessoas que não estavam mais se envolvendo com certos ambientes, voltaram a se relacionar de novo com esse seu passado, sabe, medíocre, onde sofreram também, porque se decepcionaram. E muitas pessoas hoje dizem assim, mas eu estou vendo uma divisão aí, porque eu via muita gente falando da graça, agora estão dizendo que são ateus, eu via muita gente falando da graça, mas estão dizendo que a graça acabou. E eu senti, até mesmo aqui na nossa reunião aqui que nós temos, muitas pessoas naturalmente se esfriando. E quando você começa a conversar com essas pessoas não têm mais, André, aquele brilho nos olhos que tiveram quando conheceram a palavra da graça. Essas pessoas não nos assistem mais. Essas pessoas já estão acomodadas. Essas pessoas, sabe, voltaram para as paixões carnais, seus impulsos carnais. E hoje, as mesmas pessoas que batiam palmas para a palavra da graça, as mesmas pessoas que ficavam radiantes quando ouvia os irmãos pregando a mensagem da graça, hoje estão aí nos bastidores nos criticando. Sabe? Porque hoje não existe mais mensageiro da graça. Porque hoje não existe mais, como você falou aí, embaixador do reino. Porque hoje não existe mais igreja. Quando você olha para essas pessoas estão desanimadas. Sabe por quê? Porque não se firmaram. Não estão alicerçadas. Queridos, olha o perfil daqueles que estão firmados. A gente vai crescendo aqui, a gente vai desenvolvendo aqui, mas sempre mantendo esta linha, esse perfil. Agora, olha essas pessoas que começaram pregando o evangelho, falando da graça, e de repente mudaram. Depois você procura essas pessoas sumiram. Onde estão essas pessoas que estavam aí inquietando muitos aí? Onde estão essas pessoas que estavam aí defendendo a bandeira de um pseudo evangelho, de um reino eterno, porque a graça acabou? Cadê essas pessoas? Daqui a pouco você vai procurar, não vai encontrar. Sabe por quê? Porque assim, André, vai faltar conteúdo. E o nosso conteúdo é bíblico. Nós entendemos que a Bíblia é um livro histórico, mas o Espírito do Eterno, o Pai, nos dá o discernimento disso que é histórico, para você hoje viver aquilo que é transcendental, aquilo que não ficou preso em Paulo. Queridos, a graça de Deus é de Deus, não é de Paulo. Se fosse de Paulo, tinha terminado em Paulo. Então, Paulo disse que ele pregava o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo cumpriu o ministério, porque, olha, quando alguém usa Colossenses capítulo 1, versículo 13, para dizer que Paulo pregou o evangelho em todo o mundo, bom, Paulo não pregou o evangelho para mim. Paulo pregou o evangelho para o mundo lá dele, da época dele, dos seus contemporâneos. Então, eu não posso pregar a graça porque Paulo já pregou no mundo inteiro. Como? Paulo não pregou no nosso continente. Paulo não pregou no nosso tempo.
Quem é que está dando cara a bater aí contra um sistema religioso que está imperando, enganando, roubando, destruindo vidas? Quem está dando a cara a bater somos nós. Então, Paulo não está pregando mais. Nós é que estamos levando aquilo que Paulo começou adiante para as futuras gerações. A minha filha vai crescer, os nossos netos, os nossos filhos, e amanhã depois. Aí eu abro aqui um parênteses aqui para falar sobre a questão da importância de você, né? Até parabenizar você também, que recebeu aí o convite aí, né, para a questão do livro, né? Jabuti, não é isso? Eu vi lá um vídeo seu falando sobre isso. Então, assim, olha a importância que tem de você hoje desenvolver um trabalho. É o Prêmio Jabuti de Literatura. O Prêmio Jabuti, exatamente. Você desenvolver um trabalho, uma literatura, preparando um conteúdo para o nosso tempo e para o futuro. Porque, assim, daqui a pouco, né, no tempo determinado pelo Pai, o André não estará entre nós, o Elcio não estará entre nós, o Geraldo não estará entre nós, o Cristiano não estará entre nós. As mensagens gravadas ficarão aí no YouTube, mas um livro, ele vai ficar aí, vai ficar um registro, as pessoas terão acesso. Porque hoje, se você chega em uma livraria gospel, o pessoal cristão, evangélico, vai na livraria gospel, o que ele vai comprar lá? O que é que ele vai adquirir? Tradição religiosa de pastores tendenciosos para defenderem as suas instituições. Até as Bíblias que eles reproduzem, eles colocam lá no rodapé o posicionamento, pensamento, interpretação teológica dele. Agora, quando você desenvolve aqui uma mensagem no YouTube, quando você desenvolve um trabalho, uma literatura, um livro, você não está forçando a barra e trazendo as pessoas a seguir a você, mas levando as pessoas a um entendimento bíblico. É como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 4,19, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.